enquanto para Jericó o bom Jesus passava. Um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor.
Alguns dos seus discípulos começaram a abandonar Jesus por causa dessa palavra. Jesus virou para os 12 discípulos e falou: vocês querem ir com ele? E Pedro, tomando a palavra, falou: mas para onde iremos nós? Que só em ti há palavras de vida eterna. Amém? Então nós estamos aqui com compromisso com Deus. Talvez você entrou aqui nesta noite e a mídia ela mostra que os tempos são difíceis, né? Que as coisas que estão acontecendo no Brasil, financeiramente, as pessoas estão sem expectativa, mas existe um Deus que fez uma aliança contigo. Existe um Deus que tem compromisso contigo. Deus não tem compromisso com a casa que tu mora, a rua que tu mora e nem com a roupa que tu veste. Ele tem um compromisso contigo. E o Senhor, Ele está dando ordem nessa noite em nosso respeito. Pastor Rafael, com a palavra devocional, amém, meu irmão? Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor. Amém, amém, meus irmãos? Há poder, igreja. Há poder. Esse sangue nos comprou e nós somos pecadores, igreja. Primeira epístola de João. Não é evangelho, não é epístola, tá, igreja? Primeira epístola de João, capítulo de número 1, versículo 8, 9 e 10. Louvado seja o nome do Senhor. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se
Se verdadeiramente queremos ser livres, precisamos dar oportunidade para o Filho libertar. E uma noite como essa, uma noite de comunhão com o céu, é uma noite de confessarmos os nossos pecados e lembrarmos de onde caímos. A igreja achou, amém, igreja? Diz assim: a confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Primeira epístola de João. Estou vendo que tem alguém ainda com dificuldade para achar aí. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 8. A confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Senta aí dando glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. O sacrifício que o Senhor fez na cruz, Ele não fez na cruz para aqueles que estavam sãos, para aqueles que não tinham pecado. O sacrifício que o Senhor fez na cruz, isso, foi para os doentes, para os pecadores. E nessa noite de Santa Ceia, o Senhor quer te chamar a atenção nessa palavra. Antes de qualquer coisa, antes de culpa, antes de erro, se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, antes de eu chegar no altar para ofertar, primeiro eu tenho que pedir perdão. Porque o perdão ele vem de Deus, igreja. O perdão ele não é da terra, ele vem de Deus. E quando eu endureço o coração para não perdoar, eu não estou perdendo com a terra, eu estou perdendo com o céu. Aleluia. E o céu nessa noite, Ele nos convida para nós se arrependermos e pedir perdão aos céus. Porque aquele que pede perdão, ele recebe o perdão. E aquele que perdoa, ele também é perdoado. Mas se eu reter o perdão, não tem como receber o perdão do céu. Porque se eu quero perdão de Deus e não quero perdoar o meu irmão, como é que vai ficar a minha vida? E nessa noite o Senhor está te chamando. Antes de tu oferecer a tua oferta, primeiro peça perdão. Antes de sentar na mesa, peça perdão. Antes de se chegar à comunhão, peça perdão. Porque o céu sempre vai estar disposto a perdoar. O inimigo da nossa alma, ele quer fazer um bloqueio na nossa vida espiritual, para a gente não se lembrar do perdão. Aleluia, Jesus. O homem do pecado, o homem desgraçado nas trevas. É isso mesmo, desgraçado mesmo nas trevas. Jesus falou ainda que ele tinha a levou da desgraça do pecado, na ruína, na mão do diabo. Eu a vez perdoei ele primeiro. Ainda que tu tenha dificuldade de perdoar alguém, o Senhor te perdoa nessa noite. Ele te perdoa e te desperta nessa noite. Libera o perdão logo. Libera logo o perdão. Porque a falta de perdão traz câncer. A falta de perdão traz úlcera. Isso já foi comprovado cientificamente. A falta de perdão traz várias doenças sobre o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo.
Mas quando a gente abre o coração e fala, tu está perdoado, meu irmão. Tu está perdoado, meu irmão. Vai em paz. E a palavra do Senhor nessa noite para a tua vida é: filhinhos, não pequeis. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecais, vós tem um advogado para com o Pai. O nome dele é Jesus e está entre nós aqui nessa noite. Glória. O nosso advogado é fiel. Ele não cobra 20%. Ele não cobra 30%. Ele só cobra uma coisa: se arrepende. Larga o pecado. Larga a mentira. Porque se fala, mas nessa noite que não temos pecado, já estamos começando a mentir. E o primeiro a ter que tomar vergonha na cara sou eu. Eu posso subir um monte 10 vezes no dia. Eu posso jejuar 24 horas. Mas se eu estiver cheio de ódio no meu coração contra meu irmão, não está perdendo de nada. Eu posso jejuar, posso orar, posso ler a Bíblia. Mas se não tiver perdão, é tudo vão. O dono do perdão está aqui nessa noite para injetar fé na igreja, para a igreja perdoar e ser perdoada nessa noite. Porque é maior o que está em nós do que o que está nesse mundo, igreja. Se o amor de Cristo está na nossa vida, libera o perdão, terra. A falta do perdão não está fazendo mal. Ninguém te magoou, está fazendo mal para você. Porque o perdão, ele bloqueia o acesso até o céu, irmão. A falta dele. Se eu não perdoo, se eu não libero perdão, aleluia, de verdade, de coração, o sangue está sendo em vão na minha vida. Eu estou perdendo tempo dentro da igreja. Vem domingo, vem quarta-feira, vem sexta-feira, tu está enganando a você mesmo, terra! Precisamos nos arrepender de verdade. A palavra dessa noite é: quer receber do céu, larga o pecado, larga a mentira, larga o adultério, larga aquilo que navega pela televisão, na internet, larga o que navega no céu nessa noite e vai no teu coração na presença. Reconhece que tu precisa dele e sem ele nada podemos fazer. O Cristo está sempre pronto para nos perdoar. Mas nós estamos prontos para largar o pecado. Para largar a cobiça. Aleluia. O caminho do céu é estreito mesmo, igreja. Para mim entrar lá, eu tenho que descer no direito do Senhor e tiro o carrapicho. Aonde eu estou errando, Senhor? E não é de palavra não, igreja. É de obra. Porque o verdadeiro arrependimento, ele não começa no terno nem na gravata. Ele começa dentro do coração. Ele começa dentro do teu coração com uma vida diferente. 8º dia do ano. Vai querer continuar com a mesma obra de 50 anos, de 30 anos, de 10 anos? Ou vai se chegar o céu nessa noite, Senhor? Sozinho não consigo, mas me ajuda. Sozinho não consigo largar o pecado, mas me ajuda. Eu quero largar o pecado. Hoje é noite de decisão, terra. A palavra dura, ela pode até suscitar ira, não é isso? A branda calma o furor, mas a palavra de correção te desperta, sabe para quê? Eu preciso me livrar. Eu
preciso melhorar diante do meu Deus. Quero receber a presença desce. Quer sentir uma graça desce. Quer sentir a unção desce. Glória! Essa noite não pode ser mais um culto comum. Tem que ser culto de arrependimento. Culto de largar o pecado. Culto de se render ao céu. E de falar, toma, Senhor, a casa aqui, a chave aqui. O controle é teu, faz o que o Senhor quer. Porque eu não sou nada sem a presença. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Amém? De olho fechado mesmo, vou fazer uma oração, amém, igreja? Bendito Deus, eterno Pai Celestial. Senhor, aquilo que nós não conseguimos, Senhor. Aquele pecado, Senhor, que está que nem um lodo, Senhor, na parede, Senhor. Não consegue arrancar. Mas nos ajuda nessa noite, Senhor. Nos ajuda a liberar o perdão. Nos ajuda a pedir perdão. Nos ajuda a reconhecer, Senhor, que a trombeta vai tocar, Senhor. A trombeta vai tocar. E se eu não tiver com as vestes limpas, brancas, Senhor, eu vou ficar, Senhor. Meu Pai, ajuda a tua igreja. Nos ajuda, Senhor, a nessa noite fazer, Senhor, essa reflexão. O salário do pecado é a morte, mas o teu dom gratuito é a vida eterna, meu Pai. Nos ajuda nessa noite, Senhor, a melhorar. Nos ajuda nessa noite, Senhor, a largar o que não te agrada. Nos ajuda nessa noite, Senhor, a tirar toda a hipocrisia. Senhor, nós não queremos ser fariseu. Ainda que, Senhor, temos que a justiça tem que exceder os escribas e fariseus, mas não se proceder como eles. Ajuda a tua igreja, Senhor. Assim nós te oramos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que palavra emocional maravilhosa, né? Palavra que confronta para que a gente possa ser um cristão melhor. Estive essa semana em um lugar aonde este lugar era mais bonito que essa igreja. As paredes, dentro desse lugar, o ar-condicionado, as pessoas muito bonitas, bem vestidas. A maioria tinha carros, motos. Lá tinha cantores famosos. E eu cheguei nesse lugar. Fui convidado, levado por um amigo, não queria ir. Mas às vezes, quando um amigo pede, às vezes a gente fica sem jeito para negar. E chegando naquele lugar, me deu uma saudade de vocês. Porque quando eu entrei, eu dobrei meu joelho, o Espírito Santo falou comigo assim, e acabou. E foi-se a glória de Deus. E eu olhei para algumas pessoas naquele lugar, e Deus falava assim, eu não falo mais com eles. E horrenda coisa quando Deus não fala mais com os seus filhos, com o seu servo. E eu me lembrei de Saul, que no momento mais difícil da sua vida ele quis ouvir Deus, mas Deus não falava mais com Saul. E eu glorifico a Deus, que aqui Deus fala, Deus usa os irmãos. Eu me converti no início da minha caminhada, pastor Alexandre era da mesma igreja que eu, e naquele altar não tinha refresco. Naquele altar os irmãos era só palavra de conserto. Foi naquela igreja que eu dei meus primeiros passos. E muitas vezes eu chego em lugar, o louvor é bonito, a palavra ela massageia o seu coração, é uma palavra de autoajuda, mas ela te afasta do céu. E pessoas se enganam. E a pior coisa é você chegar num lugar onde não tem peso de oração, onde o Espírito Santo não está mais. E aquilo me fez passar mal. A minha pressão começou a subir. Eu comecei a tremer. Parecia que eu ia desmaiar. Eu falei, Senhor, se eu desmaiar aqui, eles vão pensar até que eu estou manifestando. E eu pedi a Deus para me dar graça. Mas foi difícil. O louvor era bonito. As palavras eram bonitas.
mas ela não alimentou a minha alma. Eu glorifico a Deus pela nossa igreja. Deus está aqui, meus irmãos. Não estou falando isso aqui para agradar o pastor Alexandre. O pastor Alexandre me conhece há 20 anos. Eu não agrado ninguém. Se algo eu achar que não gostei, eu falo. Eu não puxo sardinha para ninguém, esperando nada de ninguém. Eu sou assim e eu não vou mudar. Mas eu estou falando isso porque Deus está nessa casa de oração. E Deus hoje vai curar pessoas. Pessoas que estão com a alma ferida. Que a alma está sangrando. Mas nessa santa ceia, Deus vai curar a sua alma. E as crianças louvam o Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o teu nome. Quem inventou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta
Aleluia. Salve os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém, igreja? Fica de pé comigo em nome do Senhor Jesus. Hoje é noite de Santa Ceia. Noite de trazermos à memória o sacrifício feito na cruz do Calvário. E quando eu trago à memória o que Cristo fez por mim, me leva ao meu arrependimento. E já foi dito aqui nessa noite que quando nós pecamos, o Espírito Santo ele intercede por mim e por você. Não é que isso nos dá o direito de pecar, mas ele está dizendo: se tu pecares, lembre que tu tem um Consolador, aquele que quando tu mais precisa, ele fala contigo. Então nessa noite é noite de você fechar os teus olhos e falar para o Espírito Santo: Espírito Santo, me perdoa. Senhor, me perdoa porque eu não fui aquele filho que daria orgulho ao seu pai, mas todo o pai está disposto a perdoar o filho que um dia pegou. A Bíblia vai nos dizer sobre o filho pródigo que ao voltar para casa, o pai está de braços abertos o esperando. Então hoje esse ato de ceia é Deus de braços abertos te esperando, dizendo: vem meu filho, vem, porque o pai está de braços abertos te esperando. E só esse motivo, só esse ato do pai estar de braços abertos te esperando é motivo de você glorificar e exaltar o nome dele. Porque o diabo, ele viria, mas não tem essa oportunidade. Mas Deus nos escolheu nessa noite para dizermos: vindes, benditos de meu Pai, e possuir por herança a terra que vos tenho preparado. Então fecha os teus olhos nessa noite aí e começa a clamar a Deus: Senhor, perdoa-me, ó Deus querido, porque a Bíblia me diz que antes de eu levar minha oferta ao altar, se eu tenho alguma pendência com o meu irmão, eu tenho que deixar esse algo chegar ao meu irmão e pedir perdão e depois ofertar diante de Deus. Essa é a oportunidade para você falar com Deus. Isso, já tem gente aqui no altar que entendeu. Oh Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pobre, sou pecador, sou burro, sou marro, sou mais miserável entre os homens, mas a graça me alcança, a tua graça me diz, Senhor, do charco de lodo, do lamaçal, ao Pai querido, comemos porcos, mas o Senhor nos escolheu para estarmos aqui nessa noite. Por isso nós te rendemos graça, por isso nós te rendemos glória. Cadê o povo que é grato a Deus nessa noite? Ele nos tirou do charco, do lamaçal, da podridão. Eu e você não tínhamos o direito de estarmos aqui, mas Ele, com o seu olhar de graça, nos tirou da posição de servo e nos colocou na condição de filho. E por isso é motivo de darmos glórias a Ele nessa noite. Senhor Deus e Pai, ó Deus, que geramos em nós nessa noite o sentimento de arrependimento. Não arrependimento de palavras, não arrependimento de palavras, mas um arrependimento sincero. Como disse o teu servo, Pai querido, que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E hoje o culto de Santa Ceia, Senhor, aonde o Senhor nos deu a oportunidade de sentarmos à mesa entre nós em comunhão e partirmos do pão que tipifica o corpo e bebermos do suco que tipifica o sangue. E a tua palavra nos diz: fazer isto todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Então, antes do pão ser servido, antes do suco ser tomado, gere em nós um arrependimento. Oh Deus, porque durante esse mês falhamos, Senhor. Durante esse mês erramos, Senhor. Erramos perante os nossos irmãos, erramos
tua presença na noite deste dia. E por isso, Senhor, eu quero te pedir, nos ensina, nos ajuda a liberar perdão, nos ensina a perdoar aos nossos irmãos, porque às vezes a dureza do nosso coração nos impede de humilharmos diante da tua presença. A dureza do nosso coração nos impede de nos submetermos à tua vontade. Mas nessa noite, com a tua graça e com a palavra que foi ministrada durante essa semana, que nos a unção despedaça o jugo de Satanás. E eu creio que por intermédio dessa cena, jugo será despedaçado. Eu creio que por intermédio dessa cena, o inferno que tomando parte se comendo fogo será curado. O cativo que comece os olhos e bebendo cálice será liberto. Quem está comigo aí, levanta a mão para o céu. Levanta a mão para os céus aí. É noite de arrependimento. É noite de praticar as novas obras. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, arrependei-vos. Arrependei-vos, arrependei-vos. Arrependei-vos, porque o céu de glória nos espera. Arrependei-vos, porque o céu de glória nos espera. Arrependei-vos, porque o céu de glória nos espera. E a palavra de Deus nos nossos corações é noite de arrependimento. E o que é o arrependimento, presbítero? Eu me arrepender das coisas velhas que fiz. E eu costumo dizer que sempre depois de um pedido de arrependimento tem que haver uma atitude nova. Porque não adianta eu pedir perdão diante de Deus e continuar com as mesmas práticas. Não adianta eu pedir perdão diante de Deus e começar com as mesmas obras. Porque se eu quero perdão e se eu perdoo, a minha obra tem que ser diferente. Então nessa noite, arrependei-vos, porque é chegado o reino que nos espera. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Glória a Deus. A igreja ainda de pé. As irmãs vêm louvar o Senhor. Vamos fazer um lindo coral agora, igreja, junto com as irmãs. Vamos louvar com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Amém, igreja? Amém. Aleluia. O nome da sua esposa agora? Irmã Natalina. Eu vi a Deus trazendo uma exaltação na sua vida, tá, irmã? Na área financeira. Tá bom? Glória a Jesus, Espírito Santo de Deus. Sauda a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus.